a gente começou conversando com o Dr. Bruno e ele já falou, eu tenho ótimos hábitos. Vamos começar com o que seriam esses ótimos hábitos, para a gente já de cara ver que a gente está tudo errado? Não precisa nem falar, eu já sei, mas vamos lá. Tá, eu vou falar de alguns hábitos aqui, mas eu acho que ao longo da discussão a gente pode falar também o porquê que eles são o que são, né? A gente tem uma tendência a falar dos hábitos e só joga eles assim, as pessoas ficam, tá, mas por quê? Dormir bem, para início de conversa, não é algo que a gente consegue na noite, lá no desespero da noite. Poucas pessoas sabem, por exemplo, da importância da luz do sol ao longo do dia. Dormir bem começa na hora que você acorda, não começa à noite. A importância de você, por exemplo, ter contato com a luz do sol no momento que ele está baixo no horizonte, ou seja, no nascer do sol, é extremamente importante. E se tiver a possibilidade de ter contato, aí já é mais difícil com a nossa rotina toda, que a gente vai discutir ao longo do programa aqui também. Mas se tiver a possibilidade de ter contato também, novamente, com essa luz do sol, no pôr do sol, aí é sensacional, mas aí já é para poucos. Tá? Mas existe toda uma explicação fisiológica para isso. Tem células na nossa retina especializada para isso, que vão vincular com a produção de melatonina, que muita gente vai comprar isso em farmácia, inclusive. Então já começa por aí. Tá? Então o que a gente vai falar aqui hoje é basicamente exposição à luz solar, né? Evitar deitar durante o dia, frequentar o quarto durante o dia, psicoestimulante no período da tarde, frequentar o quarto, um ambiente que dorme durante o dia, especialmente em época agora que muita gente trabalha em home office, depois da pandemia muita gente permaneceu trabalhando em home office, muita gente que trabalha em casa, trabalha em ambientes escuros, hábitos acordar sempre no mesmo horário, isso é extremamente importante. Eu acho que toda a discussão aqui vai gerar em torno disso, por que a gente deve fazer isso, e há também as consequências que você já começou falando aí logo no início do programa. E se você me permite só acrescentar mais uma aí, tá? Por favor. A principal causa de acidente de trânsito não é álcool e direção, é insônia. Claro que aqui a gente não pode falar para o pessoal beber, álcool mata muito também, mas privação de sono mata muito mais do que álcool. Privação de sono e volante mata mais do que álcool. A principal causa de acidente nas estradas, nas rodovias, é a privação de sono, por conta daqueles microssonos. Sabe quando a gente está assistindo uma aula, vendo um filme, assistindo alguma palestra, que você está lá e você faz assim, você levanta. Famosa assim, pescada. Pescada, né? Acho que todo mundo aqui já teve isso, né? Você está trabalhando, você faz não, assim, trabalho, né? A gente não agora tem, imagina. Não, sei. Não. Né? A gente está rindo aqui, né? Descontraindo. Mas imagina isso numa estrada. Uma pescada dessa, né? 3 segundos de pescada dessa, você a 100 km, 80 km por hora, isso pode ser um estrago e pode acabar sendo fatal, né? Tem pessoas que têm uma necessidade menor de sono. Existe um grupo mínimo, um número insignificativo na população que tem uma necessidade menor de sono. A maioria das pessoas acham que tem uma necessidade menor de sono, mas que se você acompanhar essas pessoas ao longo do tempo, isso já foi feito vários estudos nesse sentido, essas pessoas que falam, olha, eu durmo pouco, eu durmo 3, 4 horas, eu já fico bem, eu não preciso mais do que isso. E aí quando você acompanha essas pessoas ao longo dos anos, ou mesmo ao longo de alguns meses, você já começa a ver prejuízos ali cognitivos, de memória, atenção, concentração, velocidade do raciocínio, memória de trabalho, função executiva. Você começa a ver problemas ali imediatos e ao longo dos anos você começa a ver, por exemplo, aumento de prevalência de doença de Alzheimer, que está muito associado com insônia, tá? E tem uma relação direta entre dormir mal e aumento de prevalência de Alzheimer. Pessoas que dormem mal, pessoas com insônia crônica, têm aumento de prevalência em demência de Alzheimer. Então, essas pessoas que estão cronicamente privadas de sono, elas elas não conseguem perceber o prejuízo que elas estão tendo. Mas quando você analisa de perto, existe sim um prejuízo. Então, essa ideia que eu necessito menos de sono, isso é um mito, tá? Isso não é real. Agora, em relação a hábitos familiares, claro que para tudo,
né? A família, ela tem um impacto nos nossos hábitos para tudo, inclusive no sono. Mas o que acontece hoje, essa pandemia de insônia, é uma incompatibilidade evolutiva. Nós estamos no mesmo corpo, o mesmo organismo nosso hoje é o mesmo de 150 mil, 200 mil anos atrás. O homem das cavernas, ele tem exatamente o mesmo organismo nosso de hoje. E antigamente não existia Netflix, não existia televisão, não existia podcast, não Tanto existia estímulo, luz, né? não existia nada disso, Bons tempos, né? né? Nossa, Isso é muito bom, só que a gente inverteu todo esse ciclo, né? Então hoje existe luz onde não era para ter, existe escuridão onde não era para ter escuridão, tá tudo invertido. Então mudou todo o ciclo. E o nosso cérebro, ele trabalha com um princípio binário, é dia e noite, dia e noite, dia e noite. Você ligou uma luz, o seu cérebro é dia, dia não pode dormir, porque tá cheio de predador ali querendo te pegar, né? Então a gente quebra todo esse ciclo na medida que a gente começa a bagunçar esse relógio biológico. A gente tem dentro do nosso cérebro, numa região chamada hipotálamo, a gente tem um núcleozinho lá que chama núcleo supraquiasmático, que é o nosso relógio biológico. Ele precisa estar constantemente sendo acertado. E quem que ajusta esse relógio? É a luz. E a gente atrapalha tudo isso. E à medida que a gente começa a atrapalhar isso, a gente começa a dormir mal e vai jogando isso para frente, vai jogando isso para frente, vai jogando isso para frente. E aí a nossa vida realmente, o nosso sono, ele começa a ir todo por água abaixo, a gente começa a atrapalhar isso tudo. Então você tem um pico de cortisol que vai fazer com que você fique ligado, com que você fique ativo, com que você comece o seu dia ali a produzir, a trabalhar. E mais ou menos depois de 12, 14 horas que você tem o pico de cortisol, isso é cronometrado dentro do nosso corpo. A biologia ela é fantástica, é ligado a um cronômetro dentro do nosso corpo. Depois que você tem o pico de cortisol, 12, 14 horas, aí tem variação genética de pessoa para pessoa, eu quero que você tenha um pico de melatonina. Então, olha, eu tenho um pico de cortisol de manhã e 12 horas depois eu tenho um pico de melatonina. Na hora que eu tenho um contato com muita luz solar de manhã, a melatonina que está acumulada, eu quero que comece a destruir ela. Então, eu acordei de manhã, eu tenho contato com a luz entra na minha retina, passa uma ordem, produz cortisol, fica ligado, acende o cronômetro começa a contar o cronômetro para produzir muita melatonina daqui a 12 horas. A melatonina que tem agora você destrói e põe muito cortisol agora. E aí você começou a já organizar os hormônios do seu sono. Agora, o que as pessoas fazem? Acordou, um quarto todo escuro ali, muitas vezes acorda... Vamos pensar uma pessoa toda errada, assim. Mariela. vamos lá. Não, acho que não, né? Acho que não, mas vamos pegar uma toda errada e uma mais ou menos. A pessoa acordou ali, sei lá, 10 horas da noite, 10 horas da manhã, um quarto bem escuro. Então ela não teve tanto estímulo ali para ter esse mecanismo. Ela já não tem muito cortisol, ainda está com muita melatonina ali, a melatonina não foi destruída porque não teve sol, então ela está muito sonolenta. Esse pico de melatonina vai acontecer 12, 14 horas depois, então vai acontecer lá para as 3, 4 horas da manhã. Então já começou a bagunçar tudo. Agora, se faz certinho, 7, 8 horas da manhã ela tem muito cortisol, 9, 10 da noite ela já tem um pico de melatonina. Então aqui eu estou dando esse panorama geral, porque na hora que eu for passar as orientações, olha, acorda às 7 horas da manhã, entre 7 e 9 da manhã, abra a sua cortina, tenha contato com a luz solar, especialmente na hora que você tiver, na hora que o sol estiver baixo no horizonte, no nascer do sol, porque eu quero que a luz entre na sua retina, vai lá na sua retina, tem células específicas para isso, células ganglionárias que vão captar essa luz do sol, vão pegar a melatonina que você tem, vão destruir a sua melatonina, vai produzir o cortisol. Daqui a 12 horas você vai ter outro pico de melatonina que vai fazer você adormecer. À noite, você não mexe com o celular, porque se você mexer com o celular, aquela melatonina que você está tendo pico de melatonina, ela começa a ser destruída. Você lembra que depois de 12 horas do cortisol, você tem um segundo pico de melatonina, que já é a hora que você quer dormir? Aí o que você faz? Você pega o celular e começa. De criatura, na hora que o seu cérebro está bombardeando sua cabeça de melatonina para você adormecer, o que você faz?
você pega o seu celular. Seu celular vai lá na sua retina, células ganglionares, manda uma informação, destrua a melatonina, porque tá de dia. Tá na hora de dormir não, tá de dia. Você fica meia-noite com seu celular lá, ó, meia-noite. Tá de dia, não pode dormir não. Seu cérebro trabalha com o princípio dia e noite.